Bom, pessoal, então, como vocês sabem, vocês estão junto comigo aqui nessa saga de resolver alguns problemas do meu Astra. Eu já resolvi um problema que, infelizmente, eu não gravei, porque eu não tinha nem decidido voltar a gravar, mas eu já precisava resolver. Só que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, se o seu carro tá falhando a marcha lenta, acelerado, né? Durante a marcha lenta ele fica acelerado. Você solta o pé do acelerador, ele fica como se estivesse pisando ainda, né? Então, qualquer coisa relacionada aí à marcha lenta, eu tive esse problema. No meu caso aqui, o carro estava acelerado. Eu descobri como foi. Eu vou mostrar para vocês o diagnóstico, né? Para vocês matarem a pau aí. E como eu fiz a correção do problema. Então, vem aqui mais pertinho que eu vou mostrar para vocês aqui como é que é. Bom, pessoal, só vou explicar aqui o funcionamento básico do motor, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos a origem, a fonte e como diagnosticar esse problema. Aqui nós temos o nosso motor, nós temos o coletor de admissão, tá? Que é o responsável por fazer a entrada de ar para o motor e fazer a queima de combustível. Através do nosso filtro de ar, então ele faz essa sucção, passa por essa peça, esse componente, né? E ele entra para dentro do motor. Só que você pode ver, nesse componente, possuem diversos outros pequenos componentes. Então, são sensores, atuadores, enfim, né? Aqui eu tenho o sensor MAF, aqui eu tenho o sensor de posição de borboleta, e aqui eu tenho o atuador de marcha lenta, tá? Que foi o responsável pelo problema no meu caso, tá? O sensor de posição de borboleta, ele é responsável por informar para a injeção eletrônica, né, que está aqui, qual a posição da borboleta de acordo com a sua aceleração, para que ele faça todos os cálculos aí referente à questão de injeção de combustível, tá bom? E o atuador de marcha lenta, ele é o responsável por fazer esse ajuste quando necessário. Então, quando o carro está frio na primeira partida, quando existe uma mistura de combustível um tanto quanto suspeita, ele acelera ou desacelera mais o carro para que ele não desligue durante o uso. Principalmente, por exemplo, quando a gente aciona o ar-condicionado do carro, tá? Então, você aciona o ar-condicionado, o compressor pesa, o carro dá aquela morrida, só que esse cara é o responsável por dar uma aceleradinha no carro para fazer com que ele não desligue, tá bom? Aqui no nosso atuador de marcha lenta, então eu tenho um pistão, eu tenho um servomotor, que é o responsável por movimentar esse pistão, e eu tenho o conector elétrico dele aqui que vocês podem ver, que são 4 fios, né? Então, são duas bobinas, uma bobina responsável por avançar o pistão e outra bobina responsável por recuar o pistão, certo? Cada 2 fios desses comanda uma bobina, tá? E aqui só para vocês verem como é que funciona, toda vez que eu acelero, ele atua quando eu solto o pé do acelerador. Então, aqui eu estou acelerando, estou usando o carro normalmente. Quando eu vou passar num quebra-mola, quando eu tiro o pé do acelerador, eu tiro o meu pé do acelerador e ele entra em atuação, regulando aqui a abertura e fechamento da borboleta para garantir que a marcha lenta do carro fique estável. Trazendo aqui mais de perto, se vocês observarem, aqui no nosso atuador de marcha lenta, nós temos aqui os fios, né, 4 fios, e nós temos aqui a numeração desses fios, 1, 2, 3 e 4. Então, cada 2 fios desses corresponde a uma bobina que faz o funcionamento desse atuador. Então, como que a gente descobre se esse cara está com defeito? Mas antes de mais nada, pessoal, também é importante que a gente confira algumas outras condições desses componentes. Por quê? Pode ser o atuador, como pode ser entrada de ar falso. Como que a gente identifica uma possível entrada de ar falso aqui no nosso componente? A gente sabe que ele aspira ar através desse duto. Então, tudo que vem daqui para cá, ele consegue calcular e entra no pensamento dele aqui, ele consegue dimensionar todo o sistema, todo o funcionamento do sistema. Agora, qualquer ar que entra depois desse cara, ele não consegue fazer o cálculo, ele se perde nesse cálculo e ele causa confusão na injeção de combustível, tá bom? Então, qualquer mangueira dessa ligada essa aqui não, porque ela vem ligada aqui, né, depois, antes da borboleta, mas essa mangueira do hidrovácuo, mangueira do respiro da tampa de válvulas, aqui embaixo tem uma mangueira também que ela eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, ó, essa mangueirinha aqui, ela da válvula aqui que libera os gases do tanque de combustível
e reaproveita na queima aqui, tá? Então, se essas mangueiras estiverem danificadas, se esse sensor estiver solto, se a junta aqui estiver mal posicionada, os parafusos mal apertados, a gente vai poder ter sim uma entrada de ar falso, tá? Como eu já fiz toda essa conferência no meu carro e não é o meu caso, eu já sei que o problema é aqui, inclusive essa peça já foi substituída, né? A gente está falando sobre esse cara aqui. Mas é importante para vocês saberem de todo esse sistema de funcionamento, para que vocês confiram no de vocês aí, tá bom? Então, pessoal, para a gente descobrir o defeito nesse carinha aqui, a gente vai utilizar um multímetro. Como vocês podem ver, é um multímetro comum, simples. Eu paguei R$ 30 no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? E como a gente está falando de bobinas, né? Lembrando lá no começo do vídeo, já que nós temos duas bobinas, uma responsável por recuar e outra responsável por avançar, eu consigo medir a resistência dessas bobinas e se elas estiverem com as resistências dentro dos valores ok, que eu já vou falar para vocês, eu entendo que elas estão em funcionamento. Agora, se elas tiverem com a resistência aberta, mostrando o infinito como está ali, mas porque está desplugado o aparelho, eu sei que uma dessas bobinas estão danificadas, tá bom? Ou com os valores, por exemplo, se o valor estiver acima do que recomendado, eu sei que ela pode estar suja, travada, enfim, tá bom? Só com auxílio aqui de uma chave de fenda, aqui eu vou pegar, tem uma travinha aqui embaixo, com muito cuidado eu vou soltar essa trava para que ela não caia lá no motor, né? Depois a gente perde ela, é difícil de achar. Eu tiro o conector, né? Tirando o conector, a gente tem acesso aqui aos 4 pinos, ok? E aí, ó, eu vou pegar meu multímetro e eu vou selecionar na escala ohms 200, tá? 200 ou 2K, eu prefiro no 200, que traz um valor um pouco mais real do que ele apresenta, certo? E aí, eu vou selecionar aqui, nos 4 pinos, eu vou fazer a leitura do pino 1 e 2. Veja que aponta lá 4.7, 8, 6 ohms. E o pino 3 e 4, apontando 15 ohms lá. Tá? Dessa forma, eu sei que a bobina deste motor, ela não está aberta, ela não está danificada, então ele está fazendo o funcionamento normal. Lembrando que os valores recomendados para que essas bobinas estejam entre 40 e 80 ohms. Mas como eu já substituí essa bobina e essa bobina, esse motor, servomotor, né? E ele é paralelo, a gente não pode esperar que ele dê o resultado igual o original recomendado, tá bom? Mas ele funciona muito bem, está funcionando, eu já tenho 3 meses que eu estou utilizando ele. Lembrando, pessoal, que os valores exatos de resistência que a internet divulga, eles não são esses, tá bom? Mas a gente consegue identificar que as bobinas não estão abertas, ou seja, no motor que eu estava, no servomotor que eu tinha, que era o atuador de marcha lenta, que estava com defeito que eu substituí, a bobina 3 e 4 estava marcando infinito, ou seja, ela estava aberta. E a bobina 3 e 4 ela é responsável por recuar o pistão, tá? Então, por isso que o carro ficava acelerado, porque a bobina 1 e 2, que era responsável por avançar, se a gente for observar no movimento do corpo de borboleta, ela avança, a bobina 1 e 2 avança, que deixa o carro acelerado. Mas a bobina 3 e 4, que era responsável por retornar esse movimento, ela não funciona, então ela mantém o carro acelerado. Nesse caso aqui nós temos as duas funcionando, né, as duas bobinas, um conector 1 e 2 e 3 e 4, tá? E ele aguenta bem, tá? Já tem 3 meses que eu tô com esse atuador de marcha lenta, eu vou divulgar o link aqui para vocês. Eu comprei um, né, não funcionou, ele veio com a bobina 3 e 4 já aberta, né, eu testei, coloquei no carro, manteve o mesmo defeito, só que agora esse tem funcionado muito bem, né, como eu disse, já tem 3 meses, eu acho que se for para dar um problema, vai dar por agora, mas por ser um componente paralelo, eu acredito que tem um resultado razoável. Lembrando que esse tipo de peça não é mais fabricado original, nem pela Chevrolet, nem pela Bosch, tá? Que é a fabricante original deles. Então, qualquer peça que vocês virem na internet indicando Bosch, com marca Bosch, é falsificada, tá bom? É réplica, não existe mais. Se vocês ligarem na concessionária, se vocês ligarem
na Bosch eles vão falar para vocês que esse componente ele não é mais fabricado, somente peças paralelas. Peças paralelas não são 100% ruins, pessoal, mas infelizmente, como tem bastante marcas, algumas deixam a desejar em questão de qualidade, certo? Como essa daqui tem funcionado muito bem.